Corinthians! Corinthians! Eu conversei hoje com pessoas dos dois clubes e as versões começam a se encaixar. A gente viu publicado em alguns lugares que teria havido uma proposta do Flamengo para o Shakhtar, que é dono dos direitos do Maicon. O Flamengo negou, disse que não fez proposta ao Shakhtar. E eu conversei hoje também com o Augusto Melo, que gentilmente me atendeu e disse que também não foi notificado pelo Shakhtar sobre nenhuma possível saída. Aí eu ainda tentei conversar um pouco mais de lado a lado, né, para entender, apesar deste momento, se há algum interesse. Dentro do Flamengo não se descartou completamente esse interesse. Dentro do Corinthians se diz o seguinte, tentaríamos cobrir, dependendo do valor e do momento. Agora não é o momento do Corinthians fazer dívida. A gente sabe que já tem essas dívidas para sanar. Mas, e olha que nem saiu parece, o relatório presidente, lá. você perguntou? Quando sair a auditoria Como vai ficar onde está? Não vai, até porque é o seguinte, se o Flamengo fizer uma proposta oficial, o Shakhtar tem que notificar o Corinthians que teria 48 horas para responder se quer ou não ficar com o jogador, se vai cobrir a proposta, enfim, pagar a multa. Porque tem prioridade de compra, né? Você acabou de falar dizer. que sexta-feira termina o prazo de inscrição. Quinta-feira acaba o prazo de inscrição do Carioca, assim como fecha a janela de transferências do futebol brasileiro às 19 horas, não é isso? O horário de Brasília? Para jogadores de fora. Sim. E jogadores de fora, como é o caso do Maicon, que ele não é do Corinthians, ele é do Shakhtar. Ele está no Corinthians. Então, se o Corinthians receber agora à noite isso, dá tempo de enrolar até quinta-feira, mesmo que ele não queira cobrir, que ele não vai ter dinheiro para cobrir. Mas ele consegue dar uma melada aí nessa jogada do Flamengo. Ele, por enquanto, você falou, ele não recebeu. Então não chegou lá agora, 8 da noite, 7 horas, e ele não chegou. Vai chegar amanhã cedo. Chegou, realmente o Flamengo quer. Tá bom, espera aí, Shakhtar, eu vou pensar aqui em 48 horas. Só que essas 48 horas seriam suficientes para estourar o prazo. O Flamengo não quer para comprar agora, para ter só em junho. Então o Flamengo já perderia a oportunidade de tê-lo agora. E o Corinthians continuaria com ele. Então, eu acho que não vai dar negócio nessa história, não. Porque o Corinthians cobrir também não tem dinheiro, não. E estão... este presidente com o qual você conversou e toda a diretoria estão numa preocupação. Quando terminar a auditoria lá, o buraco é muito maior do que eles imaginavam. Então não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon. E não vão tirar dinheiro agora para comprar o Maicon, que até então não existia esse assunto. O Maicon está tranquilinho. O Corinthians está gastando dinheiro com todo mundo lá, que aparece, dívida de todo jeito, e não paga isso, paga salário. Aí aparece agora, vou ter que cobrir para ter o Maicon. Não iria fazer isso, não. Se tiver uma brecha para o Flamengo comprar, eu não acredito que o Corinthians pagaria, não. Tem outras prioridades para pagar. E aí, Pascoal, como é que fica? Bom, o Maicon não é o Maicon que o Tite revelou. O Maicon que o Tite revelou, ele foi para o Shakhtar e não voltou, né? Porque o Maicon, ele continua sendo um jogador que tem qualidade, a gente reconhece, mas ele no Corinthians, desde que ele voltou, ele nunca foi o Maicon que saiu. Nunca foi aquele segundo volante dinâmico, de chegada ofensiva, de ter aquela canhotinha potente para até ajudar na armação o time do Corinthians, de correr muito para o Renato Augusto, para fazer o Renato Augusto funcionar. Então, esse Maicon, ele não foi visto ainda. Acho que a torcida do Corinthians, em alguns momentos, pega no pé do Maicon, e acho que é desnecessário, porque ele está fazendo o que ele cabe. Às vezes ele precisa de companhia melhor. Tem o Garra agora, de repente tem a possibilidade de ter mais gente na frente para dar um apoio para ele, não só ele se transformar. Porque o Maicon no Corinthians é aquele negócio de jogador feito em casa. Sabe como é que funciona no Corinthians? O cara que é da base, ele tem que marcar, correr, desarmar, armar o time e ainda fazer gol. Ele tem que ser múltiplo dentro de campo. Se ele não fizer pelo menos essas 5 coisas, a torcida do Corinthians não vai jogar, porque ele é feito no terrão. Entendeu? Sim. Alguns outros jogadores podem até jogar um pouquinho menos, que os caras não vão reclamar. Mas pro Maicon, que é da casa, aí eles vão cobrar essa intensidade, essa qualidade, o poder de definição e chegar na área para fazer o gol. Sim.
Eu não acho que o Maicon esteja passando por um momento tão brilhante assim. É a minha opinião a respeito do Maicon. Respeito o Maicon como jogador, ele é bom jogador, mas ele não está passando por um momento brilhante. Como é início de temporada, na temporada passada ele também não foi esse jogador brilhante que o Corinthians esperava. O Paulinho está se recuperando, não sei como é que vai ser a situação do Paulinho, porque o Paulinho já está na fase final de preparação, vai ter que sentar com o Corinthians para renovar o contrato, renova ou não renova, porque no período de lesão o jogador não pode ser dispensado, nem pode ter o contrato encerrado, só depois de recuperado. Se o Corinthians quer ou não continuar com ele, o Paulinho é da função dele, o Maicon substituiu o Paulinho, então é muita coisa para a gente observar. Mas, nesse instante, não acho que o Maicon seja esse jogador insubstituível no time do Corinthians. O Flamengo está perdendo o Thiago e iria repor com o Maia. Perdendo não, né? Está tentando negociar o Thiago Maia já há algum tempo. E aí eu vi muita gente, até para o Vilzinho também, falando que o Flamengo não precisa desse jogador, que não precisa de mais um volante. E aí, Zinho, tem dois lados, né? Só para a gente ratificar aqui, o Flamengo nega que tenha feito uma proposta ao Shakhtar. Eu conversei hoje com algumas pessoas dentro do Flamengo. Mas é bom a gente lembrar que ali na frente tem uma Copa América e que o Flamengo vai perder o De La Cruz, vai perder o Eric, vai perder, não sei, o Gerson. O Gerson agora está Você viu o Thiago Maia? O Zinho pode responder. Vai perder o meio-campo. Então, assim, o Maicon, que não seja ele, mas um nome para essa posição, talvez não seja tão absurdo assim, não. Também não vejo, não. Eu prestei muita atenção na frase do Pascoal, né? Que o Maicon, que foi lá para o Shakhtar, não voltou. Mas o Corinthians do Maicon também não é mais o mesmo. Tem razão, tem razão, então, sim. Assim, a gente fala muito do jogador, mas aquele Corinthians que o projetou e que ele brilhou e que ele foi campeão, que ele foi embora, quando ele volta, não é o mesmo Corinthians. Torcedor corintiano, não estou falando do clube, não, estou falando time, jogadores, treinador, formação de elenco, parte tática. Não é o mesmo Corinthians que o Maicon jogou e brilhou, com o Tite também. Então, assim, eu gosto muito do atleta, acho muito bom jogador. Se o Corinthians perde esse jogador, a coisa fica muito complicada. Não vejo no elenco hoje um cara que faça a função dele pelo lado esquerdo, o segundo homem de meio campo pelo lado esquerdo. Não vejo ele como primeiro volante. Eu vejo assim, se realmente tem esse interesse do Flamengo, pensando que o Gerson vai ficar de fora 2 meses, mais um período para se readaptar, para treinar, para trabalhar, para se condicionar, para ganhar ritmo. Então esses 2 meses pode ser um pouquinho mais. E pensando que no mínimo, esses 3 jogadores de meio campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta vão para as suas seleções, dos seus países, não vejo como um absurdo uma contra... Já que o Thiago Maia, o Flamengo não quer mais, que é o volante canhoto, que pode fazer esse lado esquerdo, o Flamengo não quer mais, quer liberar, né? Porque o Alan, para mim, é primeiro volante. O Vitor Hugo pode ser esse segundo volante também, mas tem entrado até mais pelo lado direito. Então, assim, é bom jogador o Maicon. Ele ia dar muita opção para o Tite. O Flamengo, perdendo tantos jogadores que vai perder para a convocação, ele entraria e daria conta do recado, e muito bem. E com boas opções do lado dele, esse futebol dele que o Pascoal falou lá adiante, eu acredito que volta bem rápido. Né? Ele jogando com Everton Cebolinha, com Pedro, né? com o Luiz Araújo, com o próprio Gerson voltando. O Ayrton Lucas foi convocado agora, não sei se vai para a Copa América, mas o Vinha também vai. E aí, como é que vai ser, hein? Contratou o Vinha, vai para a seleção. E o Ayrton começou a ser convocado também. Vai ter que contratar outro lateral esquerdo, hein? Ou puxar alguém da base para suprir ali, né? Só para pegar um gancho. Diga. Pegar o gancho que ele falou de convocação, é exatamente só de Copa América, né? Porque hoje, inclusive, teve uma reunião da CBF com os clubes. Pela primeira vez, os capitães dos times participaram. E ficou definido que clube que tiver jogador convocado para a seleção nas eliminatórias... Ouvir a gente no programa, presidente. Pois é, quem tiver... Exato. Tem 40, não pode jogar
antes de 48 horas depois do jogo da seleção. Então, serão respeitados. Não vai ter aquela coisa de jogou na terça, voltou fretado, na quarta entra em campo. Não, isso aí foi decidido hoje e acho muito bom, pelo menos nas datas FIFA. E mudou também, eram 7 estrangeiros, o Pascoal está comentando, agora os clubes vão poder inscrever 9 estrangeiros. Não é à toa isso, né? Que a gente está vendo um monte de qualidade aí de... a gente está vendo quantos estrangeiros bons estão vindo para cá, cada vez aumenta o número deles, né? Já falamos hoje aí de alguns, né? O Inter acabou de receber um, né? Falávamos do Payet, etc. E vai ter o troféu Roberto Dinamite, que também é para o artilheiro, que é uma grande lembrança sobre esse cracaço que foi o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Enfim, só aproveitei que o Zinho falou isso. E aproveitando para falar de Michael, tem outra que entra na história. O Corinthians, de hoje para quinta-feira, tem que arrumar dinheiro para pagar o Rojas, que quer jogar com o Messi lá no Inter Miami. E aí tem que pagar 8 milhões para se livrar, porque se não fizer isso, aí entra a história da FIFA, aí vira 50 e tem que pagar à vista, entendeu? Então, não é com o Michael que o Corinthians vai gastar dinheiro agora. E aí, pensando no outro lado também, tem a questão das datas, né? Porque e aí as versões batem. O Augusto Melo não recebeu nada do Shakhtar e o Flamengo está negando que tenha feito qualquer proposta ao clube. Faz sentido que não seja para agora. Esse artista que lançou essa notícia, então? Esse artista. Então, é importante a gente esclarecer aqui as posições dos clubes, e eu conversei com pessoas de lado a lado hoje, parece que houve alguma jogada de empresários, porque é raro, mas acontece muito. Só que tem uma coisa que eu quero trazer para esse papo. Vou só dar as datas aqui e eu vou ouvir o próprio Maicon. Mas aqui, fecha agora no dia 7, como a gente havia dito. A janela só abre de novo em julho. Por isso que eu te falei. A Copa América começa 20 de junho. O Flamengo não ia ter interesse em comprar agora se não escrevesse até quinta-feira. É isso. Vai pegar o cara só em julho. Nem lá na frente daria para resolver. Só que tem um ponto que está me intrigando nisso tudo. E o Zinho perguntou, de onde é que vem isso aí? O Maicon deu uma entrevista recente à TV Bandeirantes, a Band, que cedeu para a gente essa entrevista. Vou pegar aqui o nome do repórter. O Pedro Ramiro conversou com o Maicon e perguntou sobre sair ou não do Corinthians. Dá uma olhada na resposta. Se o Corinthians conseguisse em algum momento comprar, a gente ia sentar e fazer o melhor negócio possível para o Corinthians, para o Maicon, para o Shakhtar. Mas eu não consigo ter só essa situação de eu quero ficar no Corinthians porque eu sei da situação do clube, entendeu? Eu tenho que pensar também como o presidente deve pensar, como eles fizeram os esforços para me permanecer por empréstimo, só que eu sou do Shakhtar. Se vem uma proposta para o Shakhtar, eu não sei se o Corinthians consegue cobrir, eu não consigo falar não pela situação que a gente ocorre, entendeu? Então, assim, se o Corinthians conseguir comprar, ótimo, mas eu sei a situação do Corinthians, eu não posso pressionar o Corinthians dessa forma. No entanto, que eu fiz esforço para poder estar aqui nesse ano, né? Eu tive que renovar um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer, então acho que já mostra um motivo que eu gostaria de ficar, porque se não fosse assim eu não iria ficar no Corinthians, né? E eu fiz dessa forma, mesmo tendo guerra, mesmo não querendo voltar para a Ucrânia, fiz o esforço de fazer mais um ano de empréstimo com o Shakhtar para poder permanecer. Só que se vem um clube querendo comprar, eu não sei qual força eu teria perante o Shakhtar, é isso, entendeu? Como eu falei, o Shakhtar é o detentor, eu tenho que respeitar também o clube que eu assinei o meu contrato há 4, 5 anos atrás, e vamos tentar fazer o melhor negócio possível para todos, né? Se o Corinthians puder cumprir a proposta, ótimo, vamos ver se é possível, se não, eu não sei até onde eu posso brigar com o Shakhtar perante isso, entende? Ozinho, só para te ouvir, essa entrevista foi dada antes de todo esse imbróglio aí entre Flamengo ou não Flamengo, mas ele não descarta, né? Assim, eu não vejo em momento nenhum falar, não, eu gostaria de ficar e caso isso aconteça, haveria uma conversa no sentido de resolver. Ele se coloca meio que alheio à negociação. Não, ele foi muito consciente, assim, ele fez o esforço dele, renovou lá, né? A verdade que eu entendi é que ele não queria voltar para o Shakhtar, ele não quer jogar no Shakhtar, ele está doido para o Shakhtar vender ele. Se for para o Corinthians, melhor ainda, porque ele já está ali, já é da casa. Eu entendi dessa forma. Se o Corinthians tiver condições, eu entendo a situação do clube, compreendo, não vou forçar. Foi muito consciente.
Se conseguir, ótimo. Agora, se não conseguir, eu não vou brigar com o Shakhtar. Aí o clube que comprar, e aí abre essa brecha para toda essa discussão que está dando. Eu entendi como o Zinho entendeu. Ele foi até muito polido para escolher as palavras, né? Para não criar nenhum tipo de atrito e não ficar, né, desgastado com a torcida do Corinthians, né? Ele escolheu bem as palavras e disse até que se esforçou para poder continuar no Corinthians, né? E isso é um mérito, é muito importante que ele tenha feito isso. Mas se tiver, como ele disse, uma proposta e o Corinthians não tiver como cobrir, o Shakhtar é que é o detentor do passe dele, né? Do vínculo dele. Então, o Shakhtar faria a negociação. Se vai ter o Flamengo, se não vai ter o Flamengo, se vai ser agora, se vai ser no meio do ano, quando é que vai ser, a gente não sabe. Mas é uma situação que o Corinthians tem tanta coisa para resolver, gente. O Corinthians tem tanto problema, tem tanta coisa para pagar. O presidente do Corinthians disse no último final de semana que ele tem todo dia pelo menos 10 problemas. Dos 10 ele consegue resolver 2. Outros 8 ele vai deixando para trás. Gente, é muita coisa. Só de dívida com o jogador que já saiu e com o jogador que está, são 100 milhões. Dívida com o jogador que saiu, que não recebeu o salário, e de jogador que está no elenco são 100 milhões. Inclusive com o Maicon, né? Inclusive com o Maicon. Porque ele fala várias vezes, eu entendo como está a situação no clube, que ele sabe, se ele não está recebendo, ele sabe que está difícil o clube ir lá e cobrir. Achei que ele não falou nada de Flamengo, ele falou de uma forma geral. Antes de aparecer Flamengo, foi de uma forma geral, ó. E agora, assim, não sei até que ponto foi tão esforço não querer voltar para a Ucrânia também, né, gente? Com a situação que está lá, pelo amor de Deus, né? Era melhor ficar por aqui mesmo, hein, Maicon? Pô, pelo amor de Deus. Mas, enfim. E agora ele só poderia ficar... treina e não joga lá, o Shakhtar treina e joga fora. Tá, mas é melhor não passar por lá nessa hora, né, Pascoal? Fica por aqui que tá bom. O que ele fala é que aí ele teve que renovar mais um ano de empréstimo, etc. Mas ele está percebendo com a situação crítica financeira do Corinthians que uma hora vai acontecer isso, seja o Flamengo ou seja outro. Vai acabar e aí vocês vão bancar, porque o time lá vai querer receber, com guerra ou sem guerra, o time quer, né? Não vai perder um jogador que nem ele. E aí, se o Corinthians achar que é prioridade, o que hoje não é, porque tem outras coisas para pagar, até, repito, para não ir, inclusive para a FIFA, aí tem que pagar mais dinheiro ainda e sofrer várias sanções, aí, lá para o meio do ano, quem sabe, né? Dependendo do que ele está jogando, da importância dele para o time, pode passar a ser prioridade comprá-lo. Mas, por enquanto, acho que ele fica aí emprestado e falou de uma forma geral. Mas isso é muito provável que aconteça no futuro breve. Por isso, não tem para pagar, e alguém chega lá com a idade que ele tem. Eu achei que ele era mais velho. 26, é que ele começou muito novinho no Corinthians. Né? Alguém chega lá e leva, né? Ou lá de fora. Corinthians